Falamos sobre o voto impresso. Em alguma parte do país até vai ter. A Justiça Eleitoral diz que não tem dinheiro para votar no país como um todo. Aí o pessoal surgiu uma questão, uma polêmica, se isso coloca não em risco a confiabilidade do sistema eleitoral. Nós vimos dois artigos, duas opiniões publicadas no jornal da OAB, Ordem dos Advogados da Lei de São Paulo. E, obviamente, nós vamos conversar com os dois convidados. O primeiro é o doutor Augusto Marcassini, gentilmente aqui conosco. Augusto, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no jornal. Eu que agradeço. Muito obrigado. Fica à vontade. Augusto, a urna não era suficiente? Tinha que ter voto impresso, é? A questão é a seguinte, Heródoto. Sistemas informáticos, eles não lidam bem com algo que a gente chamaria aqui de voto anônimo. Não é? Todo mundo sabe que o voto é secreto. Mas, na verdade, nós temos que fazer uma diferenciação entre voto secreto e voto anônimo. Porque, veja, o sistema bancário também é protegido por sigilo. Mas o banco sabe quanto nós temos e nós também sabemos quanto temos e, se quisermos, mostramos um extrato, porque o extrato consta quanto tem na nossa conta. Então, é uma comparação que muitas vezes as pessoas fazem com sistemas informáticos bancários, outras coisas mais sofisticadas. Então, posso entender que o sistema bancário é anônimo? Não é anônimo, é secreto. É secreto, tá, secreto. O voto é anônimo, no sentido de que o eleitor não pode ter prova do voto e o sistema eleitoral, a justiça eleitoral, não pode saber quem votou. Sistemas informáticos lidam muito mal com esse tipo de cenário. Não há como auditar isso. Então, enquanto o sistema fica exclusivamente em vias eletrônicas, não há como assegurar que o resultado é aquele. Veja, o software de uma urna, ao final do dia, solta ali um boletim de urna que não é passível de nenhuma aferição. Não é possível constatar se aquilo está certo ou está errado. Veja, não estou dizendo aqui que há uma fraude. Só estou dizendo que não há como provar também que é verdadeiro ou falso. É um resultado que o sistema processou. Um sistema informático é algo extremamente complexo e se aquele software, por dolo ou por falha, e todo o sistema informático que se conhece está sujeito a falhas. Sistemas muito seguros já foram invadidos, já foram sujeitos a falha. Então, se por algum motivo o resultado final não corresponder àquilo que os eleitores digitaram durante o dia, simplesmente não há o que conferir. Porque o registro que está ali, o registro que a urna emite, já é o resultado do erro ou da fraude. Né? Então, veja, esse sistema nosso, ao contrário aí do que se proclama, ele não é admirado em lugar nenhum do mundo. É preciso que se diga aqui a gente testia LOAS. Sim, parecia. Nós temos sinal, os americanos ainda fazem no papel, não sei o quê. Não, alguns países que faziam no modo digital, como o nosso, veja, a grande maioria não faz. Não faz papel. A grande maioria dos países ali da Europa Ocidental, quase nenhum. Os que faziam ainda detectaram problemas e voltaram ao papel. Por exemplo? Holanda. A Holanda? A Holanda passou por um episódio em 2007, 2009, não sei, em que um grupo de hackers conseguiu 2 urnas, fez um teste, publicou um paper mostrando como invadiu. As autoridades ali imediatamente cancelaram tudo e voltaram ao papel. Não é? Na Índia, tivemos um episódio posterior, a Índia já é um país mais parecido conosco, um professor lá teve que, de alguma maneira, subtrair uma urna sorrateiramente, mostrou a mesma coisa, a Suprema Corte da Índia determinou o uso de trilhas físicas. Não é? E, curiosamente, veja, o TSE faz aí uns testes, não é? Permite aí que convida especialistas em tecnologia para fazer esses testes. Os testes, deve ser dito isso, estão muito restritos, cheio de regras, cheio de burocracia, aquela burocracia toda que as nossas autoridades gostam. Então, os técnicos que vão participar, eu conheço alguns, eu sempre digo para eles que eles têm uma paciência muito grande, né, de ir lá aturar um monte de regras burocráticas, formulários, uma porção de coisas. E ainda assim é um teste com duração restrita, né, como se um fraudador tivesse tempo limitado para fraudar uma urna. E veja, Heródoto, que aqui no último teste, o professor Diego Aranha, da Unicamp, conseguiu demonstrar a mesma coisa que demonstraram na Índia e na Holanda. Ele, perdão da palavra, que ele arrombou a urna. Ele demonstrou que é possível aí no jargão informático. Fraudar a urna, então? Ele demonstrou no jargão informático, a frase é execução de código arbitrário. Quer dizer, ele conseguiu invadir a urna e executar, e demonstrou que é possível que a urna execute aquilo que ele quiser, o código arbitrário que ele quiser. Ou, em outras palavras, ele poderia inserir ali um desviador de voto. Não é?
Então, é exatamente o mesmo escândalo que Agora, na Holanda mas fez voltarem. imprimir o voto como nós vamos fazer e resolve. Veja, o que depende, o que você quer entender por resolve? Permite-se recontagem. Permite a recontagem. Então, em alguns, os modelos que são adotados, ou é simplesmente votar o papel mesmo, né? Ou a trilha física. Qual a vantagem de se usar computadores juntamente com uma trilha física? Mas não é, O computador conta rápido Ah. e a trilha está lá para fazer uma auditagem, ou o que eu penso que deveria haver, né? É uma contagem por Vamos amostragem. dizer uma coisa, por que nós temos essa sofreguidão que tem que apurar tão rápido? Também não sei. Aliás, uma das críticas que o TSE fazia, assim, as outras tentativas de impressão, era que gerava fila. Veja, já vimos fotos de eleição nos Estados Unidos, gera fila. Aqui no Brasil tem fila para tudo, para transporte público, para conseguir pôr o filho na escola, para conseguir ser atendido no hospital, só para votar, que a população tem que votar logo e ir para a praia correndo. Então, né? vamos pra praia. Não pode durar 5 minutos ali. E vou lhe dizer, veja, a questão tecnológica toda, né? Participando aí de encontros, de algumas coisas sobre esse tema, a gente descobriu o seguinte, sabe? O que faz a lisura da eleição é o olho do povo. Não é que nem acreditado que as nossas vozes diziam, não? Que o que engorda o porco é o olho do dono. É o olho do dono. O que faz a segurança da eleição é o olho do povo. E aqui também, veja, me surpreende comparar as coisas aqui no Brasil e outros países. Aqui nós somos proibidos de ficar na sessão eleitoral, não é mesmo? A gente tem que votar e ir embora. Embora. Pois sabe que na Alemanha proibiram também, a urna eletrônica foi proibida. Lá não chegou nem a ver teste que tenha demonstrado fraude. A Suprema Corte simplesmente entendeu que um modelo em que um software faz a conta sem ninguém ver é incompatível com a publicidade das eleições. Porque, veja só, lá na Alemanha, o alemão, se quiser, ele passa o dia lá na sala, olhando para a urna. Sem problema? Sem problemas. É isso que garante que ninguém vai fazer nada. Então, falam do voto carreirinha, do voto, aquelas coisas que a gente via no Brasil rural, aí de 200 anos atrás. Não é? Veja, o que coíbe o voto carreirinha é o olho do povo ali. Não é? E cadeia, claro. O que será que acontece com alguém que frauda uma eleição nos Estados Unidos? Não é? Ah, é grave. É grave. É grave. Não é? Na Inglaterra. Também é grave. Não vai ficar por isso mesmo. Não vai. Aqui, não é? Nós ficamos assumindo que essas fraudes passadas são uma coisa inevitável. Não é? Então, temos que ter uma urna eletrônica para impedir voto formiguinha, voto carreirinha. Então, quer dizer, com a urna eletrônica e esse papelzinho, nós estamos com um pé na frente e outro pé lá atrás. Não é isso, veja, são modelos a escolher, não é? São modelos a escolher. Então, a urna eletrônica permitiria uma contagem rápida, uma transmissão rápida e deixaria, com o voto impresso, não é? Um rastro que permita uma conferência. Porque, veja, imagine-se que se descubra que houve um erro na contagem. Não há o que conferir. Se descobrirmos depois que a urna tinha um erro de software Mas se tiver um erro, então, nós vamos ter que contar os papelzinhos todos? Teria que recontar. Veja que há modelos em outros urna, países... Tudo bem. Eu digo, já há modelos em outros países, ao invés de imprimir, escanear. O eleitor vota na cédula. Então, veja, o eleitor sabe que a vontade dele está expressa naquela cédula. Certo. E a cédula passa por um scanner de leitura óptica, é engolida lá pela máquina e fica lá dentro. Então, são dois modelos diferentes. Ou digitamos na máquina e a máquina imprime uma contraprova, ou escaneia-se aquilo que o eleitor preencheu. Mas nos dois casos, veja, a finalidade disso é, evidentemente, permitir uma contraprova. Porque, vejam, o Brasil faz um tipo de auditoria que eu já participei dela como observador, em nome da OAB algumas vezes, que se chama apuração paralela, que é retirar lá umas urnas do cenário, inserir uns votos ali imaginários na urna e depois, no final do dia, ver se o que ela registrou dentro é a mesma coisa que foi lançado. Veja, é uma auditoria muito mequetrefe, sabe? Porque, evidentemente, que um sistema eletrônico é capaz de identificar. Se alguém intencionalmente fraudou a urna, ele seria capaz de desviar dessa auditoria. Ele seria capaz de incluir códigos na urna que fizessem com que a urna identificasse a sua posição como estando auditada, porque a urna que está auditada, ela recebe votos numa velocidade diferente do cenário real. Eu participei de algumas dessas auditorias. Entendo. Agora, o principal vamos imaginar que não houve dolo de ninguém. E se uma auditoria dessa constata que a urna estava somando errado os votos? O que nós fazemos com o resultado do resto do país? Vamos jogar fora, porque não é possível recuperar o voto anterior. Entendi. Então, não há como... Então, é uma auditoria para inglês ver. Né? Estamos auditando, mas tem que dar certo, porque se a auditoria mostrar que o sistema falhou,
Não há para onde voltar. Nós vamos ter que refazer a eleição. Fazer uma outra. Tem que fazer outra. Como é que nós vamos acreditar na urna? Né? Então, Augusto, essas são as questões. Ficou muito claro. Ótimo. Muito claro, muito didático. Eu agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade Muito obrigado. de participar. Bom, o nosso convidado, advogado doutor Augusto Marcassini. Olha, nós já trouxemos outras pessoas aqui para falar, mas ninguém falou tão claramente, tão didaticamente, tão fácil para eu entender como fez o Augusto agora há pouco. E até da gente pensar o seguinte, caramba, mas quem foi que vendeu essa ideia da urna eletrônica para nós? Né? Era até um certo nacionalismo, aqui a nossa urna eletrônica, a gente apura rapidamente, não é como em outros países do mundo que continuam com papel, eles estão atrasados. Quantas vezes eu já ouvi isso? Principalmente comparando com os Estados Unidos. Agora pergunta-se, onde fica o Vale do Silício? Que é a terra dos computadores. Onde é que fica? Eu acho que fica lá nos Estados Unidos, ou não? E você acha que os caras lá não iam fazer urna eletrônica? Lá os caras fazem de papel, porque obviamente não é só a eleição ali, tem coisas que as pessoas votam diretamente naquela célula. Tá certo? As coisas para a gente pensar. Porque muitas vezes a gente vai, né, na onda, opa, nacional, estamos bem, e não é bem assim. Detalhe, tem gente que pensa diferente? Tem. Nós vamos trazer, obviamente, outra pessoa que pensa diferente para falar aqui também. O Eli Portugal falou parabéns pelo jornal. A S. Mocoy falou que urna eletrônica é fraudulenta. Sobre a urna eletrônica, que o doutor Augusto explicou agora para nós. Isso, a gente recebeu muitos elogios da entrevista, falaram que foi muito didática.